diria que sem os biocombustíveis a transição energética não acontece. A descarbonização do transporte no mundo ele é feita via biocombustíveis. Você vê que o biocombustível ele compete com a produção de alimento, André? Oi, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso podcast, realizado aqui na plataforma do ONONO, que é o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF. É um local de conexão, é um local de troca de informação, de experiência, é a parte do nosso ecossistema que conecta demandas e necessidades, não só dos nossos clientes, mas de toda a sociedade. E hoje a gente vai trazer uma informação muito legal nesse nosso podcast que a gente vai realizar aqui com vocês hoje, que é a parte de transição energética. Como que hoje o Brasil está posicionado nesse movimento global, como as grandes empresas vêm se preparando para uma nova jornada de transição energética para o futuro, e como que a gente, como indústria e como cidadão, a gente pode ajudar a transformar hoje o mundo que a gente vive em um lugar melhor para se habitar, não só para nós, mas para as gerações futuras. Meu nome é Rony Zan, sou gerente de contas estratégicas da BASF e vou estar intermediando essa conversa aqui hoje com um dos grandes players do mercado produtor de biocombustível. Estou aqui com o André Lavor, que é o CEO e cofundador da Binatural, e vai estar trazendo para vocês todas as informações relevantes, tirando dúvidas e engajando vocês a trazer um pouco mais esse assunto para o dia a dia e como a gente muda essa forma de pensamento. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer, é uma honra ter você conosco aqui. Estamos muito ansiosos para te ouvir hoje e desmistificar um pouco mais sobre a parte de transição energética e como os biocombustíveis atuam nesse cenário mundial. Primeiro, muito obrigado, Zan, pelo convite, obrigado à BASF. É um prazer falar sobre transição energética, pela importância do tema, a importância do tema para o Brasil e para o mundo. Como você disse, eu sou André Lavor, eu sou CEO e cofundador da Binatural, a Binatural que já tem 18 anos de vida. Nós somos especialistas em biodiesel, temos 2 unidades produtoras, temos escritórios em São Paulo, uma das unidades está na Bahia, outra unidade em Goiás. Temos uma capacidade produtiva de 600 milhões de litros por ano de produção de biodiesel, esse biocombustível de energia renovável. Legal. Bom, com as devidas apresentações feitas, eu acho que a gente pode dar início aqui a desmistificar algumas curiosidades que o mercado traz para nós aqui, né? Para início da nossa conversa aqui, explica para nós um pouquinho sobre os biocombustíveis no contexto dessa transição energética que a gente vive hoje versus o combustível fóssil. Vamos lá, acho que é uma boa pergunta para a gente começar a entender basicamente as diferenças, né, entre os combustíveis fósseis e os biocombustíveis. Os combustíveis fósseis, eles são altamente poluentes, né, e eles são finitos, enquanto os biocombustíveis, eles são de fonte de energia renovável, né, e ele contribui de forma significativa com a descarbonização do planeta. Então a gente fala em alguns biocombustíveis como o biodiesel, no qual nós somos especialistas, reduz 80% a 90% os gases de efeito estufa. Então acho que a grande diferença entre os biocombustíveis e os combustíveis fósseis está ligado aos aspectos benefícios que os biocombustíveis trazem para as pessoas, para a saúde, para o meio ambiente e tantas outras externalidades que traz com viés econômicos, sociais, enfim, poderia já começar a nossa conversa aqui falando de vários aspectos, mas acho que para a gente começar, essa é a grande diferença e a preocupação, né, o quão importante os biocombustíveis eles são para a transição energética, né? Eu diria que sem os biocombustíveis a transição energética não acontece. A descarbonização do transporte no mundo ela é feita via biocombustíveis. Aliás, no Brasil, que é um exemplo para o mundo na produção de biocombustíveis, na sua essência entre o etanol e biodiesel, que já contribui há alguns anos com a descarbonização, produzindo esse produto que reduz as emissões de gases de efeito estufa, é um combustível já que entrega isso há muitos anos, né? Então ele é extremamente necessário, essencial para essa transição importante para a nossa vida, para o mundo e para o meio ambiente. Legal, André, que importante essa informação, né? E pegando um pouco desse gancho dessa transição,
energética atrelada aos biocombustíveis de forma geral, além dessa vantagem que você falou da descarbonização, que eu acho que é um grande tema que a gente tem que trazer hoje, né? Eu costumo brincar com as pessoas que o boleto chegou, a conta chegou e a nossa geração ela vai ter que realmente fazer algumas ações, tomar medidas para que a gente possa minimizar todo esse impacto ambiental que a gente vem vendo hoje aí. E queria que você falasse para nós um pouquinho algumas vantagens hoje do biocombustível, né? Quando a gente olha numa plataforma a nível global, comparando já com o fóssil e o biocombustível, o que a gente pode trazer de vantagem hoje, principalmente para o cenário nacional? Uhum. Olha, você falou um aspecto interessante, porque a gente costumava dizer, né, que país, que mundo a gente quer para a próxima geração, né, para os nossos filhos, para os nossos netos. Na verdade, o que a gente está falando são para nós mesmos. Vídeo que tem acontecido, os impactos dessas emergências climáticas que têm acontecido no mundo esse ano, como aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, a gente já está vivendo os impactos dessas emissões que, infelizmente, têm crescido e demonstrado a importância imediata da necessidade da transição energética, e os biocombustíveis é a grande solução. Então, quando a gente fala essencialmente sobre biodiesel, onde nós somos aqui, mais uma vez, especialistas já há 18 anos no setor, produzindo, aspecto ambiental. Então, a gente tem um produto que ele reduz as emissões 80%, 90% dos gases de efeito estufa. A gente tem, enquanto bem natural, uma originação de matéria-prima para a produção de biodiesel muito voltada para resíduos, rejeitos. Isso contribui para uma pegada de carbono melhor. Tá? Então, a gente está falando que nossa produção ela reduz em 90% os gases de efeito estufa. A gente tem uma produção voltada para óleos de fritura, usado, né? Aquele óleo que já depois de usado, ou seja, ele vira um resíduo, a gente usa para produzir um biodiesel, um biocombustível, gorduras animais, entre tantos outros óleos. Né? Então, a gente fez um estudo recente, nos nossos últimos anos a gente produziu em torno de 2 bilhões de litros de biodiesel. Isso contribuiu em quase 4 milhões de toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidas na atmosfera em função dessa produção de biodiesel. Para a gente tangibilizar isso, ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, nós estamos falando em 28 milhões de árvores plantadas. É o mesmo que plantar 28 milhões de árvores. Ou ainda, para quem gosta de futebol como eu e o corintiano que está mais feliz agora, nós estamos falando de 200 mil campos de futebol. É muita coisa. Ou uma cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo. Então, o aspecto ambiental ele é extremamente necessário pelas emergências climáticas que nós estamos vivendo agora. E tem tantas outras vantagens. Vamos para a linha das vantagens econômicas. A gente acaba falando muito do meio ambiente, mas a contribuição e benefício que ele traz para o meio ambiente também traz contribuições para a economia voltada para isso. Porque já que a gente tem uma produção de um biocombustível que ajuda com o meio ambiente, significa ajuda para a saúde das pessoas, significa a gente contribui também para a redução dos gastos públicos com os hospitais e assim por diante. Tem um estudo que é o último estudo que tem, se eu não me engano, é de 2021. No mundo, se gastou mais de 300 bilhões de dólares em função das questões de emergências voltadas para a saúde por causa do clima. Então, os impactos econômicos são muito grandes. No Brasil, nós temos aqui, talvez não é todo mundo que sabe, a gente tem um superávit na produção de petróleo. A gente exporta petróleo. Porém, a gente é deficitário em refinaria. Então, a gente não tem capacidade de refino suficiente de diesel. Então, a gente importa diesel. Um pouco mais de 20% de diesel é importado. Então, a cada incremento percentual de biodiesel no diesel, a gente reduz a necessidade de importação de diesel. Então, a gente tem uma projeção para os próximos anos, com o alcance de 25% de mistura, que o biodiesel vai contribuir em mais de 10 bilhões de dólares na redução de importações, o que vai favorecer muito a balança comercial. Aspectos sociais. Nos próximos anos, com o incremento da mistura, nós estamos falando em mais de 1,5 milhão de novos empregos que serão criados. A agricultura familiar, o biodiesel ele contribui gerando renda, distribuição de renda para diversos produtores da agricultura familiar espalhados pelo Brasil, mais de 1.100 municípios que estão espalhados com diversas culturas.
a gente está falando de mais de 500 mil agricultores familiares que serão beneficiados nos próximos anos. Então, eu acabei falando algumas externalidades, Aham. mas são realmente muitas que É um tem. leque bastante importante, né, André, que a gente vê isso daí. E isso já traz um pouco do gancho para uma das curiosidades que as pessoas sempre têm sobre relação ao biodiesel. Né? Então a gente tem aspecto econômico, tem aspecto social, tem o aspecto de saúde. Então todas essas vertentes trazendo por um mesmo, né, dentro dessa mesma força de conexão. Linkando um pouco, André, que você falou, e a gente tem um conceito muito legal chamado, né, em alguns momentos, da roça à roda, né, onde a gente tem uma derivação de matéria-prima que se origina a produção de biodiesel, e a gente vê que a Binatural tem uma outra vertente complementar a isso. E aí a gente queria saber um pouquinho, André, de você, quais são as fontes de biocombustível hoje que a gente tem no Brasil e como elas se diferenciam em termos de eficiência. Os biocombustíveis, vamos falar mais uma vez sobre biodiesel. A gente tem etanol e biodiesel, que são os grandes biocombustíveis que contribuem para a descarbonização no Brasil, né? A gente, na nossa rota de produção de biodiesel, a gente tem uma rota bastante de matérias-primas bastante alternativas. Parte delas proveniente de óleos de fritura usado, né? Isso é legal dizer que a gente contribui com a economia circular, né? Já que a gente está aproveitando um rejeito para produzir um biocombustível. Então, para que se tenha uma ideia, infelizmente, só se recicla no Brasil 5% de óleo de fritura usado. É muito pouco, né? Tem aspecto cultural, tem aspecto logístico, infraestrutura, mas cada 1 litro de óleo de fritura que é despejado pelas pias, despejado nos esgotos, ele contamina mais de 25 mil litros de água. É Então, muita é muita coisa. coisa. A gente produziu esse ano, a gente tem, originando através de óleo de fritura usado, a gente beneficiou, né, em função da nossa produção, de deixar de contaminar os lençóis freáticos em mais de 500 bilhões de litros de água, em função do nosso consumo voltados para a óleo de fritura. Assim como as gorduras, que também são resíduos do abate, que alguns anos atrás eles eram destinados a aterros sanitários, hoje nós consumimos e produzimos o biodiesel com uma pegada de carbono muito relevante, já que a gente tem uma produção voltada para essa economia circular, com resíduos e rejeitos, e produzindo um biodiesel com uma redução de 90% dos gases de efeito estufa. A gente tem uma tecnologia bastante inovadora que consegue produzir de diversos tipos de matérias-primas, para ter um linguajar um pouquinho mais fácil. A gente consegue produzir desde diversas oleaginosas, como gorduras, que traz uma sustentabilidade no processo muito maior. Então, eu diria para você que a nossa rota de produção de biodiesel, ela inclusive é testado pelo RenovaBio, como nós somos certificados, como uma das rotas mais sustentáveis do Brasil em função da originação e dos tipos de matérias-primas que a gente produz. André, excelente, né? Eu acho que eu tenho uma pergunta que eu vou deixar para fazer no final, ou em algum momento desse podcast, que você traz assunto extremamente relevante sobre sustentabilidade, como transformar um resíduo ou algo que possa trazer um malefício para o meio ambiente, para a sociedade, em valor agregado para a sociedade. E essa pergunta eu vou deixar para fazer para o final, da onde saiu esse sonho? Isso vai ficar um pouquinho para depois, André, mas pegando esse gancho que você acabou comentando com a gente, e a gente traz isso muito explícito, como falta de entendimento de uma forma geral, e a gente sabe que tem 3 grandes rotas hoje produtoras de biodiesel, uma delas é através do óleo de soja, uma outra é através de óleos de soja já utilizado, como óleos de fast food, de fritura, e de sebos e gorduras. A maior rota hoje que o Brasil utiliza é através do esmagamento da soja e a produção de óleo. Isso traz uma questão que deixa as pessoas bastante intrigadas, né, André? Você acha que o biocombustível, e aí é uma pergunta um pouco mais polêmica para a gente não só falar das flores, mas vamos falar um pouquinho também dos espinhos do biocombustível. Você vê que o biocombustível ele compete com a produção de alimento, André? Desmistifica um pouco isso para a gente aí.
Primeiro, muito obrigado pela pergunta, porque é ótima essas oportunidades para a gente desmistificar algumas questões, e essa é uma delas, e era super importante. Então vamos lá, é importante a gente contextualizar. Como você disse, o grande percentual de produção de biodiesel hoje no Brasil, ele é proveniente do óleo de soja. Em torno de 70% a 80% ele é proveniente do óleo de soja. O óleo de soja, ele é basicamente um subproduto da soja em grão. Então a gente hoje no Brasil, daquilo que se produz de soja, daquilo que se planta e se colhe, 60% é exportado. Nós exportamos para outros países, significa dizer que a gente gera renda para outros países, ao invés de a gente criar valor. Você já falou um pouco de valor, vou trazer um pouco disso já. Ao invés de a gente criar valor no Brasil. Para você ter uma ideia, esmagar a soja, que é o mesmo que pegar essa soja em grão, in natura, e beneficiar ela, esmagar efetivamente, literalmente esmagar, e desse esmagamento ele sai óleo e sai farelo, a gente agrega 40% mais valor. Tá? Então, primeiro grande aspecto, já se exporta muita soja. E essa quantidade de ganho que a gente tem tido em plantio está muito ligada à produtividade, e não tão e somente à extensão de terra. Então, a gente tem um ganho de produtividade, o Brasil é um exemplo para o mundo em produtividade de soja, em diversas culturas do agronegócio. Então, isso já é uma grande questão. A gente não tem crescido em terra para crescer a nossa safra. A safra tem crescido muito em função de produtividade. A gente consegue atender o biodiesel só reduzindo as exportações de soja in natura, agregando muito mais valor ao país, trazendo impactos, como a gente diz, sociais, econômicos e ambientais, sem necessidade alguma de novos plantios. Então, só por aí a gente já consegue entender que não tem competitividade alguma. Além disso, é importante que se diga que da soja, depois que se esmaga, 80% é farelo, 20% é óleo. Então, significa dizer o seguinte, que cada incentivo, cada incremento da mistura de biodiesel ao diesel, se incentiva a maior esmagamento de soja. Significa dizer que se incentiva a maior oferta de farelo. Farelo é a base da proteína animal, é alimento. É alimento para os animais. Então, para ficar mais fácil o entendimento, significa dizer o seguinte, a cada incremento da mistura de biodiesel é mais oferta de alimento. A gente contribui com o alimento, é o contrário do que se imagina. Tá? Além disso, o biodiesel ele tem rotas como a nossa, que é de rejeitos de resíduos, que não tem nenhuma relação direta com o alimento. Pelo contrário, a gente tem uma economia circular. Então também tem esse aspecto que é super importante. E outro ainda, que quando a gente fala de biocombustíveis e biodiesel, no que nós estamos concentrados aqui hoje, nós estamos falando na contribuição com a descarbonização do Brasil e do planeta e do mundo. Significa dizer o seguinte, nós temos vivido extremos climáticos. E esses extremos climáticos, eles atrapalham muito as safras, eles atrapalham muito o agronegócio. Então, quando a gente tem esses extremos climáticos que são ocasionados pelas emissões do gás de efeito estufa, significa dizer que a gente tem quebra de safras. Então, na medida que a gente aumenta a produção de biodiesel, significa que a gente tem a redução das emissões, significa dizer que a gente evita de ter eventos climáticos extremos, ou seja, melhor safra, melhor produtividade, maior ganho para todos, inclusive para o alimento. André, excelente, né? Então, se a gente fizer uma análise bem pragmática, por exemplo, a rota que vocês usam é incrível, né? Ou seja, transforma todo esse óleo utilizado que já foi parte de um processo. Então, se a gente fala um pouco sobre a cadeia do esmagamento da soja, o biodiesel feito através do óleo de soja é uma solução para o excedente de óleo. Com certeza. Né? Porque se a gente gera farelo para proteína, a gente precisa esmagar cada vez mais soja para dar um leque de amplitude. E aí o óleo que a gente consome hoje em residência, em fast food, ele não é um óleo de uso uma única vez. Né? Então as pessoas usam, utilizam, mas o farelo é produzido a todo momento. Perfeito. Né? Então isso é bem interessante que as pessoas também analisem que não são competitivos, eles são complementares. Exatamente. E se ajudam. Complementares é super importante ratificar bem isso, de que no final a gente está falando de um produto altamente benéfico,
que contribui para a economia circular, o óleo que já foi usado, ele é reutilizado e deixa de contaminar os lençóis freáticos. A gente está falando de um produto que ele incentiva a geração de valor. Nós estamos falando que é 40% mais valor quando se esmaga, quando se utiliza e agrega valor para esse produto, ao invés de exportar e gerar renda para outros países. Então, nós estamos falando de impactos ambientais, mais uma vez, sociais e econômicos. São muitos os impactos positivos que traz. Um tripé fundamental para o desenvolvimento da economia de um país. Perfeito. Né, André? E pegando um pouco esse gancho agora, né? Quais são os grandes desafios que você vê hoje na implementação do biocombustível em larga escala, como parte da nossa matriz energética? Para que todo mundo, eu costumo dizer, que esteja na mesma página, né, que tenha o mesmo, vamos colocar os conhecimentos na mesma página, a matriz energética brasileira, ela já é uma das maiores, mais limpas do mundo. Né? Então, a gente fala em quase 50% da nossa matriz energética, ela é limpa, proveniente de energias renováveis. Tá? Enquanto que o mundo é em torno de 15%, 20%. Os biocombustíveis dessa matriz energética, ele é responsável em torno de 20%, essencialmente de etanol e de biodiesel, enquanto que o restante do mundo é por volta de 4%. Então, o Brasil já é uma grande referência em biocombustíveis, já é uma grande referência em energia renovável. Nós damos um exemplo para o restante do mundo. Recentemente foi aprovada a Lei do Combustível do Futuro, que traz uma previsibilidade para os próximos anos do incremento dos biocombustíveis, alguns novos biocombustíveis na matriz energética e do fortalecimento dos biocombustíveis já existentes, como o etanol e biodiesel, que é muito mais do que futuro, ele é presente, ele é passado, presente e futuro. E futuro. Os grandes desafios agora com essa implementação, que a grande proposta, né, dessa lei do combustível futuro é para a descarbonização do transporte rodoviário do Brasil, é a implementação de fato dos biocombustíveis. Então, a gente deve trazer a implementação do SAF, um pouco fortalecer ainda o biometano, o HVO com alguns compromissos de implementação e o incremento da mistura, tanto do etanol como do biodiesel. A gente tem uma projeção de incremento de mistura chegando a 25% em 2035, com incremento de 1% ao ano nos próximos anos. E o maior desafio é a implementação de fato. A gente tem uma projeção de incremento, né, que ele está baseado em metas. Então, a cada ano se incrementa 1%, superado algumas questões que já estão superadas hoje. A gente tem uma capacidade hoje produtiva de biodiesel no Brasil que atenderia imediatamente 20% de mistura. Né? A gente poderia amanhã implementar 20% de mistura. A gente tem capacidade fabril de esmagamento de soja para atender, ou seja, temos matérias-primas, a gente tem mão de obra, tecnologia empregada, tem indústria de biodiesel suficiente para atender os 20% de mistura. Qualidade, que é a melhor qualidade do mundo. Nós temos o biodiesel com a melhor qualidade do mundo, atestado. A gente tem parâmetros, para você ter uma ideia, de análise de biodiesel, que supera algumas indústrias farmacêuticas, para você ter uma ideia. A gente analisa parâmetros de análise de quantidade de testes que se faz em biodiesel. Na nossa unidade, a gente faz mais de 20 mil testes por mês de qualidade. Então, são parâmetros e referências que o Brasil é nesse setor. Então, acho que o grande desafio de implementação, nós já somos um país de grande escala de produção de biocombustíveis, é a implementação do incremento da mistura e a antecipação desses percentuais, vide o tamanho dos benefícios que a gente trouxe aqui agora há pouco. Então, a gente deve chegar a 15% nos próximos 2 meses, em março de 2025, 16% nos próximos anos, 17% e assim por diante. Eu entendo que a gente pode antecipar. A gente pode, já ano que vem, eventualmente 16% ou até mesmo 17%, enfim, a gente já teria capacidade suficiente para implementar os 20% imediatamente pelo tamanho da capacidade produtiva que a gente tem e, obviamente, um incentivo a investimentos. A Lei do Combustível Futuro vai trazer mais de 260 bilhões de reais de investimentos voltados para essa implementação dos biocombustíveis de novos e aqueles já existentes. André, então a indústria está pronta. Estamos preparados para viver uma nova era, a era da descarbonização. Né? E que jornada que a gente vê, né? Ficou claro
para nossa conversa, que é uma jornada ainda que a gente tem muito desafio para superar. Nós, como empresa, lutamos por um mesmo propósito. A BASF, ela quer ser reconhecida como a empresa química preferida dos nossos clientes, dos nossos parceiros, rumo a essa transformação verde. Nós somos uma empresa que estamos muito focados dentro dos nossos pilares agora para essa futuro da descarbonização. O Brasil é um grande green powerhouse, como a gente costuma chamar aqui, né? Então a gente tem, dentro desse mundo de biocombustível, tecnologia de etanol, de SAF, de biometano e do biodiesel, que é o que a gente trouxe um pouco hoje para desmistificar. A conversa está excelente, André. Um bate-papo que eu acho que teríamos aqui horas e horas para falar sobre isso, mas infelizmente eu acho que a gente chegou ao final dessa nossa conversa. Queria te agradecer muito. Eu deixei essa perguntinha por último, André, antes da gente encerrar. Conta para nós um pouco de onde surgiu esse, bem resumidinho, o sonho da Binatural, André. A gente está bem curioso ainda quando surgiu essa visão aí e como surgiu isso. Eu vi que seu olhar agora foi um pouco mais nostálgico. Brilhou um pouquinho. Brilhou. Falar sobre esse tema, né, transição energética, descarbonização, biodiesel, meu olhar brilha a todo momento. Relembrar um pouquinho, né, como você disse, trazer um pouquinho de nostalgia para a nossa conversa e tentando fazer uma história longa, curta aqui, pelo final do nosso bate-papo. Eu tenho, tanto eu como meu irmão, a gente tem uma experiência, né, voltada para o mundo de comercialização, de commodities agrícolas. Eu acabei com um tempo... Eu sempre tive uma veia empreendedora desde muito cedo, eu trabalhei com algumas outras coisas, deu certo, não deu certo, isso foi me trazendo, obviamente, amadurecimento, experiência e muito aprendizado. Até que no momento eu estava trabalhando com biocombustíveis, em comercialização, em trade de biocombustíveis, essencialmente etanol. Então eu já estava nesse mundo voltado para biocombustíveis e muito voltado para a comercialização. Até que, isso foi em 2006, né? O Programa Nacional de Produção de Biodiesel, o PNPB, foi implantado no Brasil em 2005. Agora, próximos meses vai completar 20 anos de biodiesel no Brasil, a gente tem 18 anos, então a gente está basicamente desde o começo. E a gente viu uma grande oportunidade, tanto eu como meu irmão, vimos uma grande oportunidade num setor que a gente já conhecia tanto o aspecto do fornecimento pelas matérias-primas, que a gente tinha uma relação grande com esse complexo de soja, como também pelos clientes que a gente já tinha uma grande relação com as distribuidoras de combustíveis, né? E num propósito muito forte. A gente tinha um propósito de fazer diferença, de fazer o bem para as pessoas, o bem para a saúde. Então, juntou uma experiência voltada para a comercialização nesse mundo, com uma visão grande de oportunidade de negócio. A gente enxergava essa oportunidade que viria pela frente. Obviamente, desafios de todas as frentes, muita coragem nesse início para encarar isso, né? Estamos falando há 18 anos atrás, e um propósito muito forte, um propósito de fazer diferença, um propósito de fazer o bem. Foi quando a gente fundou a Binatural lá em 2006 e estamos aí depois de tantos anos. Que história de sucesso, André. Que história, que fruto. E eu acho que para a gente encerrar com chave de ouro, André, deixa uma mensagem para o pessoal aí, para os nossos ouvintes, para quem quer saber um pouco mais sobre transição energética e acho que um pouco mais dessa mensagem intrapessoal, né? Os negócios eu acho que eles são voláteis, tem fatores que influenciam muito, mas a palavra que você trouxe, a gente gosta muito aqui também, é sobre propósito. Perfeito. Obrigado pela conversa, pelo bate-papo, foi muito bom. Como você disse, acho que a gente ficaria aqui mais algum tempo, né, para falando sobre tantos aspectos voltados para o biodiesel. Eu vou trazer um pouquinho do que você me deu a oportunidade de trazer nessa minha última fala, que tem relação do preço com o valor. Né? Os biocombustíveis, essencialmente o biodiesel, ele traz um valor muito importante. E esse valor tem que ser percebido. A gente está falando de um produto altamente benéfico para a nossa saúde, para as pessoas, benéfico para o nosso país, benéficos para o mundo, porque a gente é exemplo para o mundo de descarbonização, exemplo para o mundo que a gente é capaz de fazer. Todo mundo tem que ter essa percepção e entender que as ações elas devem ser imediatas. Nós já estamos vivendo
emergências climáticas. Não se fala mais na próxima geração, nós estamos falando na nossa geração. O que nós queremos para a nossa vida. E o que nós queremos para a nossa vida depende muito das nossas ações diárias. E o biodiesel é um grande exemplo de como a gente pode ajudar, como a gente deve ajudar a saúde, o meio ambiente, e como a gente pode e deve trazer impacto para as pessoas, impacto para o Brasil e impacto para o mundo, como um grande exemplo dessa transição energética e da descarbonização do planeta. Excelente, André. Obrigado. Foi um prazer, uma honra ter você aqui conosco na BASF, junto com a nossa equipe, e que essa nossa parceria seja próspera, não só em termos de negócio, mas em termos de conhecimento. A BASF está de portas abertas aqui para vocês, para toda a família Binatural aqui conosco. E, pessoal, para vocês aí que acompanharam esse podcast e quiser saber um pouco mais sobre os próximos episódios, acompanhe a gente aqui através do Onono, o Onono Plus, onde traremos mais informações relevantes sobre esse processo de transição energética. Um grande abraço para vocês e até a próxima! BASF. We create chemistry.